Olá, tudo bem? Neste vídeo a gente vai colocar em prática, então, estas duas classes que a gente criou no vídeo anterior para colocar em execução aí os nossos objetos de cotas e de trades. Bom, como a gente faz isso? Primeiro a gente vai ter que ter a nossa classe com o método main, que vai ser a classe responsável por instanciar os nossos objetos, né, e permitir colocar valores neles e criar dois arrays com os nossos objetos. Vamos lá então. Vou clicar com o botão direito aqui, vou escolher a opção Java Main Class. Java Main Class. Vou clicar aqui, pode ser esse nome mesmo. E aí nessa classe principal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar variáveis, né, e que vão ser, na verdade, objetos, né? Qual a diferença de variável e de objeto? No Java a gente costuma falar as duas coisas, né, mas quase tudo no Java é objeto. Então vou colocar aqui, ó, no Java tudo é objeto, certo? Como assim tudo é objeto? Quando a gente cria uma classe, que nem eu criei aqui duas, eu criei a classe quote e a classe trade, estas duas classes, elas por padrão já herdam tudo da classe object. Existe uma classe object no Java e todas as classes que tu cria começam com base nesta classe, beleza? Então por isso que a gente fala ora variáveis, ora objetos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma variável para colocar uma quote dentro, né? Uma quote. Então vou criar uma variável aqui, quote, e vou chamar essa variável de quote, beleza? Esse é um padrão do Java também, tá? As classes sempre a gente coloca com a primeira letra maiúsculas e os objetos sempre com a primeira letra minúscula. E o que eu quero colocar nessa quote? Bom, eu quero colocar essas coisas aqui, tá? Quero colocar a descrição dela, o preço, a data e por aí vai, né? Vamos lá então. Para quote, eu preciso colocar. Primeiro, para todas as classes, sempre a gente faz assim: ó, quote recebe new quote. O que está acontecendo aqui? A gente está instanciando a nossa classe. Instanciando nossa classe, não, nosso objeto. Então a gente está dando vida para ele. A gente deu possibilidade de fazer a execução de todos os métodos que tem dentro dele, tá? Como assim, senhor? Vou te explicar. Vamos supor que eu não faça isso, tá? Não faço isso. E eu vou direto dizer assim, ó, quote.set, vamos colocar set price e vou colocar o preço aqui, por exemplo, 1. Por que ele sublinhou? Por que tem um erro aqui? Tem um erro porque a variável quote ela não foi inicializada. Está escrito ali, né? A variável quote deveria ser inicializada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, quote recebe new quote. Agora sim, agora está tudo certo, beleza? Então a gente instanciou a nossa classe, tá? Deixa eu dar só um Ctrl Z aqui para voltar ao que tinha antes, porque antes já tinha até o comentário. Beleza? Então a gente instanciou a nossa classe. Agora a gente vai setar três valores. A gente vai setar o nome, o nomezinho dele aqui, né? A data e o valor. Tá? Então para isso a gente vai colocar assim, ó, quote.setSymbol, escrevi errado, quote.set, set o quê? Eu posso fazer quatro coisas, o date, o ID, o price e o symbol. Vou começar pelo symbol. O symbol vai ser A, B, C, D, beleza? Setamos o símbolo. Depois de setar o símbolo, a gente vai setar uma outra coisa que é a data, tá? Set date. E para setar uma data, a gente vai colocar aqui, ó, new date. E o construtor do new date, ele quer ano, mês e um dia, tá? Só que o ano não é o ano direto, tá? Vai ser o ano, inclusive, ó, é o ano menos 1900, tá escrito aqui, né? Então não vai ser 2020, vai ser 120, tá? A gente sempre desconta 1900, tá? Então, em vez de 2020, vai ser 120. Beleza? Vou colocar aqui 120, vírgula. Aí eu coloco o mês, vírgula, o dia. O dia 31. Dia 31. Beleza? Então, é ano. O ano é 2020 menos 1900, daí dá o 120. O mês e o dia. Tá? Depois disso, eu vou setar o preço. Então, eu coloquei aqui, quote set price.
e o preço dela é R$10. Estou me baseando com esses dados aqui, tá? R$10. Se por acaso der um erro, se você colocar assim, ó, 7, R$10, ponto 00, dá esse erro aqui, é porque ele não entendeu que é uma variável float. Aí só coloca o F ali para dizer para ele que é uma variável float, tá? Bom, eu fiz a primeira, mas eu quero fazer 7. Eu quero fazer 7 quotes. Como é que eu faço para fazer 7 quotes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um array para colocar essas cotas. Então, eu vou colocar assim, ó, quote, array, vou chamar de QS, recebe new, quote, de tamanho 7. Então, eu estou definindo que eu quero 7 espaços para guardar 7 cotas. E as 7 cotas vão ficar na variável QS. Então, eu coloco assim, QS de 0 recebe aquela cota que eu acabei de criar, beleza? Então, eu criei a variável, instanciei ela, setei 3 coisas e guardei num array. Esse é o passo a passo que a gente vai seguir, tá? Aqui a gente fez a primeira cota, beleza? Eu já fiz todas as cotas aqui no meu bloco de notas e eu já vou copiar e colar para a gente ganhar tempo, tá? Então, aqui para baixo eu vou colar esta e esta. Então, vai ser 6 instâncias mais esta primeira que eu já fiz. Então, eu vou colar aqui, ó. Colei. Então, eu fiz aqui a primeira com vocês, né? E essas outras eu já tinha feito antes, tá? Então, aqui são os mesmos números dali. O ano é 120, o mês é o 4 e o dia é o primeiro. O ano 120, o mês é o 4 e o dia é o primeiro, tá? Então, eu só me baseei nesses dados aqui, joguei tudo. E o primeiro foi na posição 0, depois foi na posição 1 e assim por diante. Note que eu sempre tenho um new aqui, tá? Sempre tenho um new para resetar a variável. E beleza, fiz todas elas, tá? Depois do próximo passo, depois de ter feito tudo isso aqui no nosso sistema, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, quero ver se funcionou, né? Quero ver se deu tudo certo. Como é que eu faço para imprimir? Posso fazer um for aqui, e aqui eu coloco assim, ó, qs.length, que é o nosso comprimento do nosso array, e daí aqui eu coloco assim, sort, eu vou fazer assim, qs de i.toString. O método toString já existe na classe Object, só que ele não faz uma impressão, né, não faz uma string compreensível, porque o string que ele faz, na verdade, não é o conteúdo das variáveis, né, é o endereço do nosso array. Isso aqui é o endereço do nosso array, né? Então, lá na memória, nessa posição, está a primeira cota, nessa posição está a segunda e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Na nossa cota, eu vou fazer o método toString do meu jeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, public string toString. Então, eu estou personalizando o método toString, certo? E esse método toString, ele vai ser dessa forma aqui, string r, começo a variável vazia, aqui eu retorno a variável r, beleza? E agora eu digo assim, r mais igual, e eu começo a atribuir as coisas da variável, os atributos da classe, né? Pego todos os atributos da classe. Qual é o primeiro atributo que eu quero pegar? É o this.get symbol, tá aqui ele, get symbol. Depois r mais igual a this.getDate, peguei a data. Então, é o nome da empresa, né? O nome da empresa, tá aqui o nome da empresa, depois a data, depois o valor, né? Vamos para o último, então, r mais igual, this.get preço, né? Price, beleza. Vamos rodar agora. Agora não vai mostrar o endereço da memória onde está o array, e sim aqueles 3 atributos que a gente jogou na tela, na variável r, no caso, né? Então, é o nome da empresa, é a data e aqui o preço, tá? Note que essa data não está formatada, beleza? Vamos formatar essa data, então, para ela ficar bacana. Como é que eu formato uma data? Eu vou criar uma variável aqui com um formato. Então, a variável ela vai ser do tipo simple date format. Simple date format. Eu vou criar um formato. Simple date format recebe new simple date format, e o formato que a gente quer
é um formato que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, né, que é dia, mês e ano. O M é maiúsculo porque também tem o M do minuto, tá? Então o M minúsculo é o minuto e o M maiúsculo é o mês, tá? Agora a gente vai usar esse formato. Então eu coloco assim, sdf.format, a nossa data. Olha que bacana vai ficar agora. A data formatadinha, bonitinha. Olha aqui como é que vai ficar. Olha aqui, então apareceu a empresa, a data e o dinheiro. O preço, né? Deixa eu separar um pouco aqui as coisas para não ficar tudo grudado. Então coloco aqui um espaço, sinal de mais para concatenar e tá bom, tá pronto. Vamos ver como é que ficou, deixa eu salvar, deixa eu rodar. Claro que no nosso está aparecendo o nome da empresa, todas as linhas, né? Aqui no exemplo não está aparecendo, mas beleza, era assim mesmo. Ó. O nome da empresa, a data e o preço. O nome da empresa, a data e o preço, beleza. Agora a gente fez isso para o quote, vamos fazer isso para o trade. Vocês já sacaram que aqui no trade a gente vai fazer também o nosso método toString. Então vamos lá. É public string toString. Eu até vou arrumar aqui no nosso quote, ele não colocou, mas ele disse para colocar, tá? O correto é, já que a gente está fazendo o nosso método toString, é legal a gente colocar aqui, ó, override. O que significa o override? A gente sobrescreveu o método original toString, que por padrão só mostra o endereço da variável, tá? Então, o correto é colocar toString aqui. toString não, o correto é colocar override. A gente está sobrescrevendo um método já existente, que é o método toString, tá? Sobrescrevemos ele para ele funcionar desse jeito. Agora vamos para o toString da classe trade. Bom, eu já fiz antes e agora eu vou só copiar e colar para esse vídeo não ficar muito longo, tá? O que eu fiz aqui nesse toString da classe trade? Eu fiz todo um jeito aqui para formatar também o dinheiro, tá? O preço. Então eu formatei a data, eu formatei o preço, e aqui eu me preocupei com as quantidades de casas decimais, tá? Então aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, mas aqui é para ficar uma formatação sempre rígida, sempre com 8 espaços, tanto quando eu escrever a palavra comprei, quanto quando eu escrever a palavra vendi, tá? Então é para ficar tudo alinhadinho. Beleza? Vamos lá na nossa classe principal agora e vamos colocar as nossas trades, tá? Então, da mesma forma que eu fiz para as quotes, eu vou fazer aqui para as trades, ó. Então, eu vou colar aqui, ó. Vou precisar de um array de trades, certo? E agora eu vou fazer aqui a nossa primeira trade, que eu já fiz antes, vou só copiar e colar. Olha só que bacana, ó. Fiz a primeira trade, que é a comprei, né? Fiz a primeira, guardei no array. Certo? Agora, para ganhar tempo, eu vou fazer as demais aqui. Beleza. Aqui. E agora eu vou imprimir as nossas trades. Da mesma forma que eu fiz ali para as cotas, eu vou fazer a impressão das trades. Até deixa eu tirar a impressão daqui de cima e colocar aqui embaixo para ficar as duas juntinhas, bonitinhas, lá embaixo, imprimindo tudo. Então, beleza. Primeiro imprime todas as cotas, depois todas as trades. Eu acho que é isso, galera. A gente já está terminando o vídeo. Vai ser um vídeo curtinho, menos de 15 minutos. Olha que bacana. Então, ele mostrou todas as cotas, depois todas as trades, bem alinhadinho, bem bonitinho, né? Beleza? Eu vou deixar o repositório do GitHub com esse código para você se basear aí e criar seus projetos com orientação a objetos, tá? Revisando o que a gente fez. A gente já tinha aqui duas classes, a classe Coach e a classe Trade, e a gente criou um método main aqui, uma classe com o método main, ó, uma classe com o método main, para instanciar estas duas classes, né? Na verdade, a gente instanciou a classe e aqui a gente instanciou um array de objetos desta classe, beleza? E a gente então trabalhou com as duas classes, com a classe Coach e criamos 7 cotas. Depois a gente trabalhou com a classe Trade e criamos um array para colocar as trades e colocamos as 7 trades aqui. E depois imprimimos tudo na tela, alinhadinho, bonitinho, conforme você vê aqui. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente resolve todos os problemas relacionados ao mundo Java. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Grande abraço.